Olá, queridos, novamente aqui com os irmãos e dessa vez para falar sobre finanças. Eu particularmente gosto muito de falar sobre finanças. Tive muitas experiências com o Senhor ao longo da vida e gosto de compartilhar porque eu aprendi que Deus quer e ama nos fazer prosperar sempre. Prosperidade não é uma questão de ser rico, mas é ter além do necessário. E Deus quer que nós vivamos assim, em paz, estável, com a graça e o amor do Senhor. Na minha visão, os princípios que regem a estabilidade, a prosperidade da nossa área financeira são dois: dízimos e generosidade. Dízimos a gente fala todo domingo, então não vou falar. Vou falar um pouquinho sobre generosidade, que é ajudar os pobres, estender a mão aos necessitados e poder ajudar pessoas que têm necessidade e que nesses tempos de pandemia, muitas vezes, vamos precisar ajudar. E não tem a ver com estar sobrando, tem a ver com repartir. Logo, tem a ver com fé. Generosidade tem a ver com fé. Deus é generoso, todos nós sabemos isso, né? Ele enviou seu Filho sem que nós merecêssemos, para nos conectar a Ele, nos relacionarmos com Ele, termos realmente uma vida com Ele. Então, generosidade não tem a ver com merecimento, tem a ver com dar, tem a ver com abençoar. Na Bíblia tem vários exemplos sobre esse assunto, mas eu vou falar só de dois. Um deles é a viúva que Jesus mencionou nas Escrituras, né? E os apóstolos registraram. A viúva, embora não tenha dado uma quantia significativa, Deus falou que ela deu mais que todos, porque ela deu tudo. Então, irmãos, quando a gente dá, muitas vezes, não o que está sobrando, mas o que faz parte do nosso dia a dia, Deus se agrada dessa generosidade. O segundo, eu queria ler com vocês, está lá em Atos capítulo 10. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias, amém, senão eu vou ler. Diz assim: havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar, chamado italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. E ele, olhando assustado, ao anjo, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: as suas orações e esmolas, generosidade, têm subido como memorial diante de Deus. Vou ler só até aqui, a história é bonita, mas não temos tempo. Cornélio era um oficial do exército romano, portanto, ele não era da linhagem de Israel, não conhecia a história, mas ele tinha duas características importantes. Primeiro, ele orava a Deus. Segundo, ele era generoso. E a palavra de Deus aqui acabou de nos ensinar aqui que esta generosidade e essas orações subiram como memorial diante de Deus. Deus, então, incomodado com essa bênção, enviou o Espírito Santo para trazer Pedro para falar para ele. Pedro veio, pregou para ele sobre Jesus, ele e toda a sua casa, todos que estavam ali, foram batizados no Espírito Santo, batizado nas águas, e, como consequência, ele foi o primeiro gentil a ser salvo. Ou seja, ele abriu a porta para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Glória a Deus, né? Olha só. Eu já vi alguns pastores dizer que não dão dízimos. Eu particularmente discordo. Eu acho que um pastor, um bispo, um apóstolo, seja lá a nomenclatura que for, ele, além de dizimista, ele deve ser generoso. Porque, como eu disse, generosidade é uma questão de fé. Na parábola dos talentos, aquele que teve medo enterrou. E quando o Senhor veio fazer a sua
o seu recolhimento, ele reprovou essa atitude, porque o medo nunca vai fazer de ninguém um conquistador, nunca vai ser um fator abençoador. O medo vai paralisar, vai roubar oportunidades e vai fazer com que nós não prosperemos com alegria. Então, generosidade, irmãos, uma questão de fé. Quero ler aqui um testemunho, bem rapidinho. Diz assim: uma irlandesa pobre foi a um respeitável pastor em Boston, nos Estados Unidos, e pediu que ele enviasse à Irlanda sua ajuda para os que sofriam de fome. O pastor perguntou: quanto você pode doar? Ela falou: olha, eu tenho $100 em dinheiro e quero doar tudo. O pastor então contra-argumentou com ela, porque viu a necessidade dela, viu que ela era uma pessoa muito pobre, e falou: mas isso é muito para você. Mas ela, decidida no seu propósito, disse: eu me sinto bem e em paz em ajudar os irlandeses. Posso descansar mais feliz pensando nas famílias pobres que ajudei a salvar da fome e da morte. O pastor então recebeu a doação e, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: qual é o seu nome para eu colocar aqui nos livros das ofertas? Ela falou: meu nome? Ah, pastor, apenas envie o dinheiro e Deus sabe quem foi que enviou. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que nós possamos aprender a ser generosos, porque isso é romper em fé. Quero orar com você. Senhor, que a nossa graça, a nossa generosidade, o nosso amor, a nossa fé possa nos levar a lugares mais longínquos, possa realmente estabelecer um novo marco na nossa vida, que nós não vivamos sempre pensando no que vai acontecer, se acontecer isso ou aquilo, mas possamos te glorificar, dormir em paz, saber que nós vamos repartir e o Senhor vai multiplicar. Obrigado pela tua providência, que é sempre muito importante e necessária em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido.